Estúdio CBN. Agora 3h40, de volta com informações da nossa região. E olha, as mudanças climáticas que afetam o Rio Grande do Sul também têm chamado a atenção nas bacias PCJ dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que corta a região de Piracicaba até Campinas. É o que aponta um posicionamento dos comitês PCJ que foi divulgado na última semana. Segundo o órgão, ocorre um cenário que alterna entre registros de inundações e períodos de chuva abaixo da média aqui na região. Sobre isso, a gente conversa agora com o Alexandre Vilela, ele que é membro dos comitês das bacias PCJ. Alexandre, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos que nos ouvem nesta tarde aqui com a CBN. Bom, Alexandre, queria que você explicasse para a gente como foi feito esse mapeamento, aí tendo por base, né, essa tragédia que afetou o Rio Grande do Sul, também trazendo dados aqui da região. Bom, as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, PCJ, vivem um cenário de escassez hídrica histórica, né, e evidentemente que em alguns anos sofre mais, sofre menos, e muitos anos sofre as duas coisas, com o excesso de água, né, porque a gente vive duas metades do ano muito claras, né, uma metade muitas vezes chuvosa, que muitos municípios acabam sofrendo com inundações, e a outra metade do ano, somente o período seco, acaba sofrendo bastante com aquelas questões de insegurança hídrica, né? Evidente que a gente tem aqui na região um sistema chamado Sistema Cantareira, que abastece quase 50% da Grande São Paulo e também cerca de 3,5 milhões de habitantes em 19 cidades aqui da região, mas cada cidade, né, das 76 aqui das bacias PCJ, veja que só 19 se abastecem diretamente pelo Cantareira. Então, cada cidade vive uma realidade, muitas vezes se abastecendo por poços, muitas vezes por pequenos reservatórios, pequenos ribeirões, e acabam até sofrendo mais do que aqueles, como é o caso de Campinas, que estão na calha do sistema Cantareira, captando no Rio Atibaia, por exemplo. Então, nas mudanças climáticas, trazem uma necessidade de que cada usuário de água, seja um município, seja uma indústria, seja o setor rural, possa ter mais resiliência, ou seja, como conviver melhor num cenário de ausência ou excesso de precipitações. E nossa região aqui também, ela, né, Alexandre, acaba tendo o mesmo problema de outras, de ter menos abastecimento de água por causa das condições climáticas também, né? Nós estamos hoje vivendo um outono que já é um período de estiagem, né? Que a gente tem uma umidade relativa do ar mais baixa, chance de chuva muito baixa, praticamente zero, e esse ano especificamente nós viemos de um verão com muito menos chuvas, né? Ou seja, a tendência daqui para frente, até por isso que esse estudo é feito pelo comitê, é que a gente tenha mais dificuldade hídrica, né? Com certeza, né? Nós tivemos um 2023, onde em janeiro e fevereiro choveu muito acima da média, permitiu uma recuperação tanto dos reservatórios quanto de água no solo. E aí, quando entramos no verão 2023, 2024, como você citou corretamente, nós tivemos chuvas bastante abaixo da média, vivendo muitas vezes agora em abril cenários que normalmente se acostumava a viver em agosto, setembro, que é o pico da estiagem aqui nessa região, né? Então, de fato, é preciso um trabalho onde cada setor usuário faça a sua lição de casa para que a gente continue sendo um polo de atração de investimentos, expansão da cidade, dos empregos, mas com esse desafio de equilibrar uma relação de demanda e oferta que sempre foi muito tênue aqui nessa bacia hidrográfica. Agora, essas mudanças climáticas, Alexandre, acabam também acentuando as diferenças que existem entre a própria região que é monitorada hoje pelos comitês, né? São 76 cidades que fazem parte das bacias PCJ, é evidente que a realidade de cada uma aí é diferente, então a gente tem regiões com risco de seca e outras com risco de inundação, é isso? Pode acontecer, né? Principalmente para o próximo trimestre, as previsões são de chuvas abaixo da média. Isso até não faz tanta diferença, porque são meses já, né? Junho, julho, agosto, já tem muito baixa precipitação histórica, mas algum episódio pontual pode sim, numa cidade, você ter um problema de extravasamento de uma calha de rio, enquanto outra que está mais abaixo, mais ajusante, com problemas de abastecimento. E também o fator das altas temperaturas, né? Esse é um outro ingrediente, como vocês citaram, baixa umidade do ar e altas temperaturas. Em algumas cidades, o consumo chega a crescer 20%, 30% nesses momentos de alta temperatura e, às vezes, até durante o inverno, que é justamente onde as precipitações estão muito abaixo. Então,
numa região com 76 cidades e que abastece 50% também da Grande São Paulo através do sistema Cantareira, a gestão é fundamental para poder administrar esses conflitos, seja de escassez e seja de possível excesso de água. E por isso que o monitoramento é fundamental para que seja o cidadão, seja o município, uma indústria, um proprietário rural, possa acompanhar em tempo real essas vazões, essa chuva e antever ações, seja de defesa civil, ou seja de qualquer outra frente, para conviver melhor com essas questões. Agora, falando do contrário, né? A gente sabe que o curso de muitos rios foi afetado pela urbanização das cidades e, por isso, a gente tem enchentes em várias cidades aqui da região, vários pontos aqui da cidade de Campinas, por exemplo. A gente está vendo também o trabalho das barragens lá de Amparo e de Pedreira, né? Que o PCJ defende há tanto tempo, o consórcio, o comitê, todo mundo. E aqui a gente está passando a ter a questão dos piscinões também, né? Qual a importância de armazenar essa água quando ela vem em excesso para poder ser reaproveitada e até para evitar tragédias causadas por enchentes? No caso da escassez, né, ou seja, quando eu tenho uma barragem ou a própria água no solo, é como se fosse uma poupança bancária, que eu posso ao longo do tempo ir utilizando, né? Por isso que muitas vezes fica um mês, 40 dias sem chuva e um corpo d'água ainda continua com um pouco de água lá. Essa água vem exatamente da chuva que se acumulou no solo, etc. Né? Então, essas questões ligadas de drenagem urbana, né? Ou seja, ter uma melhor forma de drenagem, seja através de piscinões, a infraestrutura verde, né? Ou seja, isso tem um papel importante também além das obras, né? Ou seja, a conservação de nascentes, uso e ocupação do solo, são fundamentais essa soma de coisas que permite, quando numa chuva muito intensa, a gente possa sofrer menos, né? Ter menos extravasamento de calha. E o outro lado, a mesma coisa, ou seja, no caso de escassez, as duas barragens que estão em construção no município de Amparo e de Pedreira, na bacia do Rio Jaguari, terão agora, muito em breve, segundo o governo do estado, as obras retomadas, são também de grande importância para a segurança hídrica, porque, veja, nós estamos numa bacia que chove, em média, 1.200 milímetros por ano. Só para traduzir um pouco isso, alguns países da Europa, como Espanha, vivem com 600, 700. Então, a gente tem até precipitações significativas, só que eu preciso, de alguma forma, reservar essa água, seja em barragem, seja no solo, na infraestrutura verde, para que a gente possa, ao longo do ano, sobreviver, principalmente o período de estiagem, que se inicia em abril e vai até o mês de novembro, aproximadamente. Agora, Alexandre, a gente teve um período já bastante seco antes mesmo do início da estiagem, né, que a gente considera já essa entrada do outono, né, mas mesmo assim, antes desse início, a gente teve já um período menos chuvoso que o normal aqui na região, né, tanto que falando de vazões dos principais rios, o rio Jaguari teve vazões aí cerca de 65% abaixo da média e o rio Piracicaba 56% abaixo do esperado, é o que prevê inclusive esse estudo, né, feito pelo comitê. Ou seja, é muita coisa. A gente pode falar, claro, né, da preparação aí dos municípios para outras estiagens, mas e para essa? Essas cidades que são abastecidas aí pelo Rio Jaguari, Rio Piracicaba, estão preparadas para lidar com esse período atípico nesse ano? Veja, Tayla, as bacias PCJ são declaradas críticas oficialmente desde 1987, né? Porque é uma região que cresce muito, né? Ou seja, a gente tem muita demanda e, naturalmente, baixa oferta se comparado com essa demanda. Então, a cada ano que a chuva, de alguma forma, não vem conforme esperado, não se consegue reservar essa água, evidentemente que a gente tem consequências nos anos seguintes. A gente sempre costuma dizer que é preciso uma visão plurianual, ou seja, o consumo da água que eu planto hoje é a colheita que eu vou ter no ano que vem, do ponto de vista do ano que vai passando e o que acontece nos próximos verões. Para este ano, né, a gente veio de um 2019, 20, 21, até 22, muito seco, né, muito seco, para se ter uma ideia. O sistema Cantareira, em 2022, nessa mesma data, 10 de 6 de 2022, estava com 41%. Né, ou seja, a gente entrou na estiagem com 41% em 2022. Esse ano, uma situação menos desconfortável. Estamos entrando na estiagem na ordem aí de 69%, 70% de armazenamento no sistema Cantareira. Mas os sinais já foram dados, né? Principalmente no mês de abril, choveu menos da metade do que se esperava para o mês de abril. E, portanto, uma série de ações, tanto de comunicação, porque é o cidadão fazendo a parte dele na sua residência, né, do ponto de vista de uso racional, a indústria tem feito a parte dela do ponto de vista de troca de equipamento, reuso e tantas outras estratégias. A gente ainda tem muita atividade rural também, né, com polo de frutas, flores e muitas outras atividades aqui na região que também
demandam água, e trocar o sistema de forma de irrigação é uma outra estratégia fundamental. Então, é esse conjunto de ações que permite a gente continuar com um potencial que é para o país, do ponto de vista econômico, e atrair novos investimentos e, naturalmente, tentando equilibrar essa relação da demanda e da oferta de água, que é sempre tão crítica aqui nas bacias PCJ e fica agravada, às vezes, pelos fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, que é o que a gente está vivenciando nesse momento. Agora, falar da ação do homem, Alexandre, porque a gente sabe que é caro tratar a água para consumo, né? E aí, eu não estou falando só da água se tornar potável para beber, mas a água que a gente toma banho, que usa para tudo no dia a dia. O quanto a poluição dos rios, né? Aí pelo fator humano e às vezes até por indústrias que despejam resíduos nos rios, né? O quanto isso atrapalha também, pode pôr em perigo esse abastecimento aí, mesmo com uma vazão alta, como você está citando agora. A questão da qualidade dos mananciais é outro item fundamental, né? Porque não basta ter água em quantidade se eu não tiver em qualidade. A gestão tem que ser integrada, né? E para isso, o comitê tem feito uma série de ações, como é, por exemplo, o caso do Rio Jundiaí, né? Que pode abastecer, por exemplo, a cidade de Indaiatuba e outras cidades, que houve um processo de 30 anos ou mais de despoluição e possibilitou que esse rio fosse reenquadrado numa classe pior para uma classe melhor, um rio que passou a ser manancial. É um caso muito interessante na realidade brasileira. Então, de fato, essa questão da qualidade, ela se agrava, né? Quando eu tenho menos água, porque aí eu concentro os poluentes, né? E não só os poluentes muitas vezes lançados diretamente de um tubo. Tem um outro conceito que é o que a gente chama de poluição difusa, né? Que é aquela que vem da lavagem da superfície, né? Por isso que muitas vezes, logo após, quando fica um período longo sem chuva, e depois a chuva volta a acontecer, às vezes a qualidade do rio despenca logo depois da chuva. Justamente porque a gente faz a lavagem da superfície da cidade, da zona rural, isso tudo vai de uma vez só para a calha do rio. Então, poluição difusa também é um outro tópico importante que o comitê tem enfrentado, principalmente num cenário onde já se evoluiu, ainda com muitos desafios, né? Mas ainda se evoluiu bastante do ponto de vista de índice de coleta, né? A região tem um dos melhores índices do Brasil de coleta e de tratamento dos efluentes, evidentemente, o crescimento populacional. Isso não pode parar, né? É um trabalho diário de alcançar cada vez mais bairros, residências, para poder coletar, tratar com qualidade e devolver nesse manancial. E um outro tópico importante, que acho que você tocou, é a questão das perdas de água, né? Também, além da qualidade, o PCJ tem em alguns municípios, como o próprio caso de Campinas, Limeira e outros, que tem os menores índices de perdas do Brasil, né? A média nacional, divulgada semana passada, é na ordem de 37%, né? Ou seja, é um número que precisa ser muito trabalhado aqui para o PCJ. Há uma meta de baixar isso para 20 e poucos por cento até 2030, justamente para permitir com que, eu melhorando a qualidade, eu tire cada vez menos água de rio para abastecer aquela mesma população, aquele mesmo uso. Então, o combate às perdas de água, seja na residência, seja pelo poder público, né, nas áreas de saneamento, é fundamental nessa equação de demanda versus oferta. Agora, Alexandre, por fim, como é que as prefeituras aqui da região podem se preparar para esse cenário que foi apontado por esse relatório, então, dos comitês, né, sobre essa questão de pouca chuva alternada com muita chuva que pode causar as enchentes? Então, a gente pode ter a possibilidade aí tanto de falta d'água quanto de alagamentos. Como é que as prefeituras podem lidar com essa previsão desse cenário aqui para a região? Independente se é a prefeitura, se é uma indústria, se é o produtor rural, mas se a gente olhar para os municípios de maneira geral, o fundamental é planejamento e resiliência, né? Ou seja, como que eu lido melhor com isso? Então, no município vai desde estocagem de produto químico, porque eu vou ter uma qualidade pior do rio, então com isso eu preciso de uma dosagem maior, de bombas dosadoras, né? Essa ação de comunicação com a comunidade, transparência de comunicação com a comunidade. Então, nesse estudo, inclusive, são apontadas algumas alternativas, né, de eu ter redundância de mananciais, né, ou seja, eu ter mais de uma opção para poder abastecer a minha cidade ou o meu parque industrial, o que quer que seja. Então, há uma série de ações, além do monitoramento, evidentemente, olhando as previsões, para que possa cada um se preparar e, evidentemente, que para o excesso também, né? Ou seja, como que eu elaboro um plano de contingência, e a Defesa Civil Estadual e as municipais têm trabalhado muito nisso, no sentido de identificar as áreas de risco, né? Comunicação, em alguns casos até sirenes, enfim, a segurança das barragens. Então, é esse conjunto de ações que vai permitindo eu ter mais resiliência hídrica
seja na escassez, que é aquilo que a bacia está mais, vamos dizer, acostumada a vivenciar de forma crônica, e, evidentemente, também as questões ligadas ao excesso de água que pode ocorrer, principalmente durante o verão, né? Não há uma expectativa para esse segundo semestre de chuvas acima da média, que possam gerar algum tipo de extravasamento, salvo algum ponto muito específico aqui nas bacias PCJ. Alexandre Vilela, membro do Comitê das Bacias PCJ, falando com a gente sobre esse estudo. Alexandre, muito obrigada pela participação, viu? Uma ótima tarde para você. Nós que agradecemos, e o site dos comitês PCJ está à disposição com muitas informações, inclusive o monitoramento em tempo real, com mais de 50 postos de dados de chuva, nível e vazão. Qualquer cidadão consegue olhar no mapa, se enxergar onde está, para entender um pouco o que está acontecendo naquele rio. Muito obrigado, uma boa tarde a todos que estiveram conosco. Boa tarde. Nós que agradecemos. Intervalo.